Amém. Essas coisas, como falei, precisam de fato mudar mesmo, porque o homem líder, quando começa a olhar pensando e visando o lado financeiro, perde a visão de reino, perde a visão de corpo, porque quem providencia os recursos é o Senhor. Usa os irmãos, mas o alvo é o Senhor, a dependência em Deus. Mas continuando todo esse processo do livro de Atos, quero continuar relatando também a palavra quando reparte acima no texto capítulo 4, no versículos 32 a 37, quando fala que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Observe bem, não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam com cada um segundo a sua necessidade. Aí fala de José. Então José, chamado pelo apóstolo de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. De novo, queridos ouvintes, irmãos amados, a comunhão não havia necessitado. Você observar aí, não fala-se sobre oferta, sobre dízimo. De fato, a igreja vivia tamanha comunhão e distribuição de bens que não havia necessidade. É possível vivermos essas coisas, amados. É trabalho, dá trabalho, é trabalho duro, mas é possível. Essas coisas não podem fugir à nossa mente. Não podemos aceitar o capitalismo, não podemos aceitar o mundo dentro da igreja. A igreja tem que ter uma vida própria, tem que ter uma vida dependente do Pai. Se não vivemos assim, não podemos de fato viver a verdade da igreja, a vida da igreja do Senhor. E nós entramos em outro campo que vimos uma diversificação, como eu disse no início, de nomes, de placas que fazem com que eu me divida com você. Eu boto uma placa e de alguma forma eu estou dizendo que aquilo que eu entendo é melhor do que o que você entende. Essas coisas também precisam acabar. Essas coisas não podem nos separar dos outros irmãos. O que está havendo hoje no meio do corpo de Cristo é essa separação. As placas separam o povo de Deus. Nós temos andado e visto como irmãos de outros grupos não aceitam outros. Isso é pecado, amados. Isso é errado diante do Senhor. Então nós não podemos aceitar esse tipo de atitude entre os irmãos. E quando você começa a ver a carta que Paulo escrevia às cidades, ele nunca se referiu na Bíblia a uma placa. Paulo nunca colocou um cartaz na placa. Se você começar a acompanhar as passagens bíblicas, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo começa a escrever a carta, e quando chega no versículo 7, ele diz assim: a todos os que estáis em Roma. Paulo escrevia a carta à igreja em Roma. Se você pega também 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Não havia uma placa, igreja, denominação tal, que está em Corinto, não. Ele direcionava a carta à igreja em Corinto, e não para por aí. Você começa a olhar outras passagens, a título de Gálatas, por exemplo. Paulo, quando andou pela cidade da Galácia, ele escrevia no capítulo 1 também, Paulo apóstolo, não da parte de homem, nem por amor, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Havia aí uma carta à igreja da cidade. Em Efésios também não foge a isso. Você lá lendo a carta
de Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Há novamente uma carta direcionada à cidade de Éfeso. Amados, isso vai acompanhando a palavra e vai mostrando e dando ênfase e dando base para que venhamos a permanecer nessa visão. Tremenda colocação, tremenda palavra, porque, amados, não podemos nos dividir com nossos irmãos, não podemos nos considerar superiores a eles. A palavra já diz que devemos considerar o outro superior a nós. Então, nós não podemos tomar atitudes baseadas em princípios próprios, defendendo uma placa, defendendo a sua bandeira. A bandeira que temos que defender é a bandeira chamada Jesus. É Ele que nós temos que defender, e não suas teorias, e não aquilo que você pensa, mas o que está na palavra. E a igreja também não se resume a locais, a templos feitos por mão de homens, né? Aquele local ali em que você acha que só ali que adora o Senhor. Tive a oportunidade de conhecer lugares em que chamavam o templo de santuário, e aquele local era imexível, sagrado, porque ali Deus estava. Quando saíam os irmãos, Deus continuava ali, mas você não tinha nenhuma expressão de Deus, porque havia uma idolatria ao templo, ao local, à parede, à obra, e não uma adoração ao Senhor. E, amados, quando nós nos concentramos somente no templo, no local de reunião, nós também perdemos a comunhão. Não que é errado ter o local de reunião, porque a própria igreja se reunia também em locais de reunião para agrupamentos maiores, né? As nossas casas hoje não cabem grande número de pessoas, a não ser que você tenha uma casa muito grande em que possa abrigar um certo número maior de pessoas. Mas, de fato, quando nós começamos a analisar a igreja e a forma como ela se multiplicava, ela caía na graça do povo e vivia nas casas. Amados, a palavra sendo pregada nas casas é algo tremendo. Grupos pequenos, esses grupos que muitos dão o nome de célula e de grupo caseiro e etc., dá o nome que quiser, mas não podemos perder a essência da palavra, porque dentro de casa, com grupos menores, é ali que podemos chorar, é ali que podemos abrir o coração, é ali que podemos tratar da vida do irmão, cuidar do caráter com intimidade. Você, numa concentração de pessoas, você não trata a intimidade, você não trata o caráter. Nós precisamos trazer para perto os fiéis, os irmãos. Isso é obra de Deus. Muitos não querem isso porque é um trabalho pesado, é desgastante. Muitos querem aquilo que é fácil, que é mais cômodo. Mas, de fato, Jesus não fazia isso. Muitos dos sermões que Jesus pregava foi para uma pessoa. Lembro-me agora da mulher samaritana. Deus pregou para aquela mulher e ganhou a cidade. Então, de fato, nós temos nos preocupado em massa, quantidade, pessoas. Nós temos que preocupar com vida, amados. Com massa nós não temos que ter o nosso foco. Podemos muito bem pregar para massa, mas, amados, o maior trabalho, o trabalho mais bem feito é aquele trabalho pessoal, aquele trabalho com pequena quantidade, porque as pessoas aprendem melhor, amadurecem e têm liberdade de serem tratadas. Amados, essa palavra serve para nos trazer peso, compromisso. Eu quero deixar esse exemplo da vida da igreja com vocês e que esse testemunho possa ajudar alguns a pensar melhor a respeito daquilo que é a igreja para nós. Beijo grande para todos. Até uma próxima palavra, se Deus assim permitir. No nome de Jesus. Até logo.